Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar na resolução de exercícios sobre a reta. Então, exercício 21. Determina a equação da reta que passa pelos pontos A e B indicados na figura. Então tem aqui o ponto A. O ponto A está a uma distância de 2 raízes de 2 da origem aqui. E esse segmento que liga a origem ao ponto A forma 45 graus com sentido negativo do eixo x. E esse segmento mede 2 raízes de 2. E o ponto B está a uma distância aqui de 3 raízes de 2 da origem e forma 45 graus com sentido positivo do eixo x. Então nós queremos a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, o que nós temos que fazer? Determinar as coordenadas de cada ponto. Então, achando as coordenadas, a gente calcula o coeficiente angular e a fórmula da reta que passa por um ponto, Barbadinha. Então, veja que ao projetar aqui, né, esse ponto, né, veja que a figura que nós vamos formar aqui é um quadrado. Por que a gente tem certeza? Porque isso aqui, essa diagonal aqui do quadrado, ó, veja que está fazendo 45 graus aqui. Em cima aqui também é 45. Logo, isso aqui é um quadrado. Então, 2 raízes de 2 é a diagonal do quadrado. E aqui embaixo, então, nós temos um triângulo retângulo. Então, uma maneira aqui de achar, né, as coordenadas, né, é usar o teorema de Pitágoras. Vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de A. Aqui também é A, aqui também é A. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, eu tenho A2 mais A2 igual a 2 raízes de 2 ao quadrado. O A são os catetos aqui e a 2 raízes de 2 é a hipotenusa. Então, A2 mais A2 dá 2A2. 2 ao quadrado aqui é 4 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Aí a gente cancela o 2, né, que vai dividir tudo por 2, fica 2 igual a 4. E A, né, seria mais ou menos a raiz de 4, né, mas eu coloquei só o positivo porque nós estamos trabalhando com a figura aqui, né, o lado do triângulo. Então, ó, como aqui está à esquerda da origem, então aqui é menos 2 e lá é 2 em termos de coordenada. Então o ponto A tem coordenada menos 2, 2. Barbadinha. Agora vamos fazer a mesma coisa com o ponto B. Ó. Projetando aqui lá, veja que nós temos aqui também um quadrado, porque aqui o ângulo é 45 graus. Então, da mesma razão, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, de catetos, vou chamar de B aqui. Ó. Então, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui 3 ao quadrado é 9 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Mesma coisa que antes, simplifico 2, fica B2 igual a 9 e B é igual a 3. Logo aqui eu leio 3 e aqui eu leio 3. Então as coordenadas do ponto B, são 3 e 3. Barbadinha. Agora vamos achar, né, o coeficiente angular da reta, né, que ela passa por esses dois pontos. Né, a variação do y sobre a variação do x. Então aqui, ó, 3 menos 2, ó, sobre 3 menos 2, que vai dar 3 mais 2. 3 menos 2 é 1, 3 mais 2 é 5, então fica 1 quinto. E agora aplique a equação da reta por um ponto. O coeficiente angular m a gente tem, e o y0x0 é um desses pontos aqui. Eu vou escolher esse ponto aqui. Então, y menos 3 é igual a 1 quinto x menos 3. Vamos multiplicar 1 quinto pelo x e pelo menos 3 para eliminar o parênteses e já somar o 3 aqui. Então fica 1 quinto vezes x é x sobre 5. 1 quinto vezes menos 3 é menos 3 quintos. E mais 3. E aqui, somando aqui 3 com menos 3 quintos, né, vai ficar aqui então 12 quintos. Ó, x sobre 5 mais 12 quintos. Então, de onde vem 12 quintos? Tira o mínimo aqui, né, ou pega esse inteiro, multiplica pelo denominador e soma conforme o sinal com o numerador. Ó. 3 vezes 5, 15. 15 menos 3, 12. É uma técnica rápida de fazer. Então, a forma reduzida é y igual a x sobre 5 mais 12 sobre 5. Se eu quiser a forma geral, veja que aqui o denominador comum é 5 aqui, ó. Então o 5 vai multiplicar o y. Vai ficar 5y, né, igual a x mais 12. Ou x menos 5y mais 12 igual a 0. E aqui nós temos a reta, ó, passando ali pelos pontos A e B. Barbadinha. Exercício 22. Ó. Um triângulo possui vértices A32, B-3-2 e C7-3. Classifique esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, aqui fazendo o desenho do triângulo, ó, veja o ponto A coordenadas, ó, 3, 2, o ponto B coordenadas aqui, ó, -3, -2, e o C coordenadas 7, -3.
Então, eu quero classificar esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, relembrando aqui, ó. Quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, quando a medida dos 3 lados for igual, isósceles, quando a medida de 2 lados for igual e um terceiro diferente, e escaleno, quando a medida dos 3 lados for diferente. Tá? Então, primeiro vamos fazer essa classificação quanto aos lados. Depois a gente vai ver quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, eu tenho que saber o comprimento de cada lado. E o comprimento de cada lado é a distância de um vértice ao outro. Então, basta aplicar a forma de a distância entre dois pontos. Então, fazendo já meio direto aqui, ó, lado AB, ó, lado AB, tá? Vai ser a raiz, ó, lembrando, né, da distância, a raiz da variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Então, a variação do x de A até B, ó, aliás, de A até B aqui, ó, né, o x aqui é menos 3 e o x aqui é 3. Então, vai ficar menos 3 menos aquele 3. Ó, menos 3 menos 3. E a variação do y. Ó, no B é menos 2 e no A é 2 o y. Então, vai ficar menos 2 ó, ao quadrado. Barbadinha. Eu estou fazendo sempre, ó, por exemplo, lado AB. Então, estou considerando o B o final e o A o inicial. Então, sempre estou fazendo aqui o final menos o inicial. Tá? E aqui, ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6, ao quadrado dá 36. E menos 2 com menos 2 é menos 4, ao quadrado 16. Tá? E 36 mais 16 é 52. Então, fica a raiz de 52 o comprimento do lado AB. Não há necessidade de simplificar nada. Nós vamos só comparar as medidas depois, né? Esses valores. Lado AC, ó. Então, aqui o lado AC. Tá? Então, variação do x, ó. O x do ponto C é 7 e o x do A é 3. Então, ó, 7 menos 3 ao quadrado. Variação do y. O y do ponto C é menos 3 e y do A é 2. Então, menos 3 menos 2 ao quadrado. 7 menos 3 é 4, ao quadrado é 16. Menos 3 com menos 2 é menos 5, ao quadrado 25. E 16 mais 25 é 41. Então, raiz de 41. Então, veja que esses dois lados são diferentes, né? Tamanhos diferentes. Agora, o lado BC. Tá? Lado BC. Tá? Então, variação do x. Ó. O x do C é 7 e do B é menos 3. Então, vai ser 7 menos menos 3, que é 7 mais 3, ao quadrado. Variação do y. No C é menos 3 e no B é menos 2. Então, menos 3 menos menos 2, que dá mais 2. 7 mais 3 é 10, ao quadrado é 100. Menos 3 mais 2 é menos 1, ao quadrado dá 1. Então, fica a raiz de 101. Tá? Então, veja que nós temos os 3 lados com medidas diferentes. Tá? Então, como os lados possuem medidas diferentes, o triângulo é escaleno. Tá? Então, relembrando, se desse os 3 lados com a mesma medida, seria um triângulo, né, equilátero. E se desse 2 lados iguais e um diferente, triângulo isósceles. Barbadinha. Bom, agora vamos ver como é que a gente usa essas informações para classificar quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, um triângulo pode ser triângulo retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, um triângulo acutângulo, quando os 3 ângulos, né, medem menos que 90 graus, e obtusângulo, quando um dos ângulos é maior que 90 graus. Tá? Então, está relacionado aos ângulos. E o triângulo básico que a gente vai comparar aqui é com o triângulo retângulo. Tá? Porque no triângulo retângulo, ele obedece ao teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Então, eu vou fazer um teste. Eu vou pegar o maior lado do triângulo aqui, né, e fazer o quadrado dele e somar com o quadrado dos outros dois lados. Se der igual, ele é um triângulo retângulo. Tá? Se der diferente, tá? Ou seja, se o quadrado do lado maior for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é obtusângulo. E se o quadrado do lado maior for menor que a soma dos quadrados dos outros, ele é acutângulo. Tá? Então, a gente monta assim, ó. Tá? Eu vou pegar ó, o lado maior aqui, que é a raiz de 101, é o quadrado, né, que pode ser que seja a hipotenusa, e eu vou comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. Tá? Eu não sei ainda o que é, então vou resolvendo. Ó. Raiz de 101 ao quadrado é 101. Raiz de 52 ao quadrado é 52 e raiz de 41 ao quadrado é 41. Aí somando aqui vai dar 93. Logo, o 101 é maior que 93. Tá? Ou seja, o quadrado do lado maior, tá, é maior que a soma dos quadrados dos menores.
Tá? Logo, ele é um triângulo obtusango. Tá? Como o quadrado do maior lado é maior do que a soma dos quadrados dos lados menores, o triângulo é obtusango. Se desse aqui igual, tá? Então aqui seria igual, aí seria hipotenusa e cateto, aí seria um triângulo retângulo. Se desse aqui menor, tá? Quer dizer, esse aqui menor que a soma dos outros dois seria um triângulo acutângulo, os três ângulos menores que 90 graus. Barbadinho. Tá? Exercício 23. Ó. Calcule a área do paralelogramo definido pelas retas de equações R, 2x menos y igual a zero, S, y menos 2x menos 2 igual a zero, T, x igual a zero e U, x igual a 2. Quer dizer, eu tenho quatro retas aqui, né, e elas vão definir um paralelogramo. Tá? Quer dizer, elas são retas suportes, né, dos lados do paralelogramo. Então, a primeira coisa, vamos fazer o gráfico das quatro retas para a gente identificar, né, os lados, né, correspondentes ao paralelogramo. Então, vamos fazer o gráfico dessa reta R, 2x menos y igual a zero. Tá? Vamos fazer uma tabelinha aqui, rápido, né? Como todos são retas, basta 2 pontos aqui. Então, vou atribuir zero para o x. Ó. Se o x é zero, vai ficar 0 menos y igual a zero. Quer dizer, o y é zero. Então, vai dar esse ponto aqui, ó, é o 0, 0. Tá? Então, a reta R está passando aqui na origem. Agora, vamos atribuir outro valor para o x, ó, o 3. Se eu colocar aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, fica 6 menos y igual a 0. Ou seja, y vai ser igual a 6. Então, vai dar o ponto aqui, ó, o x é 3 e o y é 6 aqui. Ó. Logo, a reta passa por esses dois pontos, né? A nossa reta R. Barbadinho. Agora, vamos ver a reta S. Está na forma geral, aqui é completa, então também vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó. Tá? Então, quando o x é 0, se o x é 0, 2 vezes 0 é 0 aqui. Ó. Então, vai ficar y menos 2 igual a 0, ou seja, y igual a 2. Então, vai passar no ponto 0,2. O ponto 0,2 é esse aqui. Ó. Tá? Agora, vamos atribuir outro valor para o x, por exemplo, 3. Tá? Então, ó, 2 vezes 3 aqui é 6. Então, vai ficar y menos 6 menos 2. E menos 6 com menos 2 é menos 8. Então, y menos 8 é igual a 0, ou seja, y é igual a 8. Então, ela passa lá no ponto 3, 8. Então, aqui, ó, 3, 8, lá em cima. Então, aqui nós temos a reta S. Veja que as duas retas são paralelas, né? Porque nós temos um paralelogramo. Paralelogramo, né, eles têm os lados paralelos 2 a 2. Agora, a outra reta, a reta T, é x igual a 0. Então, essa não precisa tabelinha. X igual a 0 significa que todos os pontos o x é 0. Então, é uma reta vertical partindo aqui onde o x é 0, ó, passando por aqui. Tá? Então, essa reta aqui em verde, ó, a reta T. Tá? Então, aqui eu tenho outro lado do paralelogramo. Aqui, ó, tá? Então, aqui está se formando o paralelogramo. E a outra, U é igual a x igual a 2. Então, são os pontos em que o x é sempre 2 aqui. Ó. Então, é uma reta aqui, ó, vertical, né, U que passa aqui no 2. Então, aqui nós temos definido o paralelogramo. Ó. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Tá? Tá? Então, tem aí esse ponto A, tá? O ponto B, o ponto C, tá? E o ponto D aqui. Ó, tá? São os vértices do paralelogramo. Tá? Então, vamos cercar ele aqui. Ó, tá? Cercando o paralelogramo aqui. Tá? Então, esse paralelogramo eu quero a área dele. E como é que se calcula a área de um paralelogramo? A área, que eu vou chamar de S de superfície, é a base vezes a altura. Então, olhando para o paralelogramo aqui, ó, eu posso considerar a base, por exemplo, esse segmento AB aqui. Ó. E a altura, tem que lembrar que a altura vai de um vértice lá em cima, ponto mais alto, né, fazendo 90 graus com a base. Né? Então, é um segmento que forma 90 graus com a base. Então, tem que ter cuidado aqui. Tá? Então, a altura vai estar aqui. Ó, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o comprimento da base. Depois, vamos nos preocupar com a altura. Mas tem que lembrar que a altura, né, não é esse segmento aqui. A altura tem que formar sempre 90 graus com a base. Então, é esse segmentozinho aqui. Ó, tá? Ou seja, vai ser a distância desse ponto D a esse segmento, ou seja, a esta reta. Tá? Então, eu vou usar aqui distância de um ponto a uma reta. Tá? Então, vamos achar o segmento AB aqui. Ó, tá? Então, nós vamos usar a distância entre dois pontos. Tá? Então, a base é a medida do AB. Tá? Então, variação do x ao quadrado mais variação do y ao quadrado. Ó. Variação do x. Ó. O x do B aqui, ó, é 2 e o x do A é 0. Então, 2 menos 0. O y do B aqui é 4 e o y do A é 0. 4 menos 0. Tá?
Então, 2 menos 0 é 2, ao quadrado é 4. Aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16. Ou seja, a base é raiz quadrada de 20. Tá? Então, achamos a base. Agora, falta a altura. Então, a altura, como eu disse aqui, ó, vamos chamar de H, é a distância do ponto D à reta R. É a distância desse ponto D à reta R aqui, ó, formando 90 graus aqui embaixo. Então, essa vai ser a altura do nosso paralelogramo. Tá? Então, eu vou aplicar a fórmula da distância de um ponto à reta. Tá? Distância, então, do ponto D à reta R. Então, é AXD mais BYD, substituindo as coordenadas do ponto D, né, na equação da reta, né, da reta R lá, tá? Sobre raiz de A2 mais B2. Tá? Então, ó, veja que o A, B, C são os coeficientes aqui da reta. Ó. O A é 2, o B é menos 1 aqui e o C é 0, ele não tem. Ó. Então, fica 2 vezes 0, menos 1 vezes 2 mais 0. Veja que o ponto D, né, o ponto D tem coordenadas aqui, o x é 0 e o y é 2. Ó, tá? 0, 2, ponto D. Tá? Por isso que no x eu boto 0 e no y eu boto 2. Tá? E aqui A2 mais P2. Tá? 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E são aqui os coeficientes ali na reta. Tá? Então, resolvendo, ó, aqui dá 0 e aqui também dá 0, sobrou menos 1 vezes 2 é menos 2. E aqui 2 ao quadrado é 4, mais 1 aqui fica a raiz de 5. E módulo de 2 é 2, tá? Então fica a distância 2 raiz de 5. Tá? Então eu tenho a base e tenho a altura. Então, o que é a área? Né? É a base vezes a altura, ou seja, raiz de 20 vezes 2 sobre raiz de 5. E raiz de 20 aqui, ó, e raiz de 5 aqui, raiz de 20 dividido por raiz de 5 é raiz de 4. Ó, né? Divide o 20 pelo 5 e conserva o radical. Então fica raiz de 4 vezes 2. E raiz de 4 é 2, e 2 vezes 2 é 4. Então, a área do paralelogramo é 4 unidades de área. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 24. Determine a ordenada do ponto de intersecção da reta R, representada a seguir, com o eixo das ordenadas. Tá? Determinar a ordenada do ponto. Veja, a ordenada do ponto é o y do ponto. Tá? É do ponto de interseção da reta R, representada aqui, com o eixo das ordenadas. Então, essa reta R aqui, ó, que está passando aqui no ponto 4,13, formando 60 graus com sentido positivo do x, ela corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, num ponto lá embaixo. Então, eu quero saber em que ponto ele está cortando o eixo y, que a ordenada do ponto vai ser o y aqui, onde corta o eixo y. Tá? É isso que temos que achar. Então, o que a gente tem? Ó? Nós temos duas informações importantes. A gente já pode achar a equação da reta. Ó. Eu sei o ângulo que ela forma com o sentido positivo do x. Então, o coeficiente angular eu tiro daqui. É a tangente desse ângulo. E tenho as coordenadas do ponto onde ela passa. Então, eu aplico a equação da reta por um ponto. Então, ó, o m é a tangente de 60 graus, que é a raiz de 3. Tá? E o ponto que ela passa é o 4,3. Então, aplicando a equação da reta por um ponto, ó, nós vamos ter y menos 3, ó, aqui é o y, raiz de 3, que é o m, x menos 4. Tá? Raiz de 3 multiplica os dois e já passa o 3 a somar. Então, y é igual a x raiz de 3, menos 4 raiz de 3 e mais 3. Tá? Então, veja que isso aqui já está na forma reduzida. Ó, tá? E lembrando que na forma reduzida eu tenho y igual a mx mais b, onde o m é o coeficiente angular, que está aqui, ó, raiz de 3. E o b é o termo independente, é o termo que não tem x. Ó, tá? E o b indica o ponto onde a reta corta o eixo y, a ordenada do ponto. Então, o b é justamente o que eu quero. Ó. Ah, então, o B é 3 menos 4 raiz de 3. Então, a ordenada do ponto de interseção da reta R, né, representada aqui com o eixo das ordenadas, é 3 menos 4 raiz de 3. Tá? Barbadinha, o ponto que vai cair lá embaixo. Tá? Exercício 25. Uma reta possui equação ax mais by menos 12 igual a 0, com a e b positivos. Passa pelo ponto 3,2 e forma com eixos coordenados um triângulo de área igual a 12 unidades de área. Escreva a equação geral dessa reta. Então, eu quero a equação geral dessa reta aqui. Ó. Então, olhando aqui para a forma, né, eu tenho que saber quem é o A e quem é o B, quem são os coeficientes de x e do y.
Tá? Então, no fundo, o nosso problema aqui consiste em calcular o A e o B aqui, para depois escrever a equação geral. Então, vamos representar graficamente o que o problema está dizendo. Ó, tá? Então, ó, eu tenho uma reta, tá? Daqui, ó, né? Passa pelo ponto 3, 2 aqui, tá? E forma com os eixos coordenados aqui um triângulo, ó, que tem área igual a 12 unidades de área. Tá? Então, eu quero a equação dessa reta aqui. Tá? Barbadinha. Tá? Então, veja que dados a gente tem aqui. Ó, tá? Falta o A e o B, mas eu sei que ela passa por esse ponto. Então, eu já sei que as coordenadas desse ponto, substituindo no x e y, vão satisfazer a equação. Então, é uma coisa que eu posso fazer. Né? Passa no 3, 2. E esse ponto B, ó, é o ponto onde o y é zero. E esse ponto A é o ponto onde o x é zero. Tá? Então, eu posso tirar informações aqui, que é o que a gente vai fazer primeiro. Ó. Tá? Então, veja que a reta intercepta o eixo x. Intercepta o eixo x nesse ponto. Ali, o y é igual a zero. Então, esse ponto B tem coordenadas b, x, zero. Então, vamos substituir essas coordenadas ali na equação. Ó. Tá? Então, eu tenho ax mais b vezes o y, que é zero, igual a 12. B vezes zero é zero. Né? Então, fica x igual a 12 dividido por A. Tá? Então, vamos guardar isso aqui depois. Tá? Então, esse é o x. Ó. Logo, o ponto B aqui tem coordenadas 12 sobre A e 0, substituindo o x. E a reta intercepta o eixo y. Tá? Onde ela intercepta o eixo y, o x é 0. Então, o A tem coordenadas 0 e y. Tá? Então, se ela tem as coordenadas, vamos substituir ali na equação. Ó. Então, eu tenho agora A vezes 0, x é 0, mais by igual a 12. Tá? Como ali dá 0, né? O y é 12 sobre b. Tá? Então, o ponto B tem coordenadas 0, né? 0 e o y que é 12 sobre b. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, a área, né? A área do triângulo, que é uma informação aqui, ó, tá? Ele diz que a área é 12. E a área é 1 meio vezes base vezes altura. Ou seja, é base vezes altura dividido por 2. Tá? Aqui é a mesma coisa que 1 meio vezes base vezes altura. Tá? Ou seja, 1 meio, né, vezes a base. A base é esse comprimento aqui, ó, que é a abscissa do ponto B aqui, ó, que é 12 sobre A, vezes a altura. A altura aqui, ó, esse comprimento aqui, que é a ordenada do A, que é 12 sobre B, é igual a 12. Tá? Então, calculando 1 vezes 12 é 144, 2 vezes A vezes B, 2AB, igual a 12. Tá? Simplificando ali, né? Isolando o AB aqui, aliás, né? O 12 passa a multiplicar o 2, vai ficar 144 sobre 24. Tá? Ou seja, AB é igual a 6, 144 dividido por 24. Tá? Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha para achar o A e o B. E a outra equação a gente vai substituir as coordenadas do ponto ali na equação da reta, ó, porque o ponto 3, 2 pertence à reta. Então, ó, substituindo, ó, o x é 3, ó, 3 vezes A, o y é 2, mais 2b é 12. E a outra equação que a gente tem é AB igual a 6. Então, isso vai formar um sistema. Tá? Então, aqui nós vamos isolar o B, vai ficar 6 sobre A. Então, no lugar do B aqui, a gente coloca 6 sobre A. Ó. Então, fica 3A mais 2 vezes 6 sobre A igual a 12. Tá? E aqui vamos tirar o mínimo, ó, que é A. A dividido por 1 aqui é A vezes 3A é 3A2. A dividido por A é 1. 1 vezes 2 vezes 6 dá 12. E A dividido por 1 é A vezes 12 dá 12A. E já vão igualar a zero, fica menos 12A. E vejo que deu uma equação do segundo grau. A gente elimina o A, dá para simplificar tudo por 3 aqui. Ó. Então vai ficar 3A2 por 3 dá 2, 12 dividido por 3 dá 4 e 12A dividido por 3 dá 4A. Tá? Colocando em ordem. Agora vamos usar a forma resolutiva da equação do segundo grau, a forma de Bhaskara. Né? Então vai ser o A igual a menos B, menos 4 dá mais 4, mais ou menos B ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4AC. 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. E agora veja que 16 menos 16 dá 0. Né? Então vai ficar 4 mais ou menos 0 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2. Né? O A é igual a 2. Tá? Como a gente achou que o A é 2, ó, e o B é 6 dividido por A. Ó, tá? Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, achamos o A e o B.
Tá? Então agora é só substituir lá na equação. Ó. O A é 2 e o B é 3. Ó. Então fica 2x mais 3y menos 12 igual a 0. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário, né? Divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula vamos continuar